TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, 17 de outubro. Hoje daremos destaque às fiscalizações, como os vereadores têm atuado na cidade de Petrópolis. Os convidados de hoje, Ingo Rames, presidente da Câmara, e também os vereadores Domingo Galante e Mário Peralta, conversam com a nossa equipe ao vivo para falar sobre projetos de leis e ações que estão sendo realizadas na cidade. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis disponibiliza 102 oportunidades nesta semana. As vagas são em diversos segmentos. Nesta terça e quarta-feira, o Cefet Petrópolis vai realizar um curso online gratuito sobre a segurança alimentar para produtores de chocolate. Hoje é segunda-feira, dia do comerciário, e em Petrópolis as lojas vão estar fechadas. São pelo menos 10 mil comerciários em toda a cidade. Notícia e informação com um olhar atento para as ações adotadas na cidade imperial. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, uma boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, feriado dos comerciários. E em Petrópolis, as lojas e os estabelecimentos vão estar fechados. Para você que está em casa possa entender, em Petrópolis o feriado é comemorado tradicionalmente na terceira segunda do mês de outubro. Em alguns outros locais do estado, inclusive, o feriado é comemorado no dia 30 deste mês. Ou seja, a data às vezes é realmente diferente, viu? Então, fique a orientação aqui. Hoje é feriado em Petrópolis, algumas cidades não é feriado. A gente, inclusive, tem o vídeo do Hernani, que é o presidente dos comerciários de Petrópolis, e ele comenta um pouco sobre essa data. Olá, eu sou Hernani Correia Magalhães, presidente do Sindicato de Empregados do Comércio de Petrópolis. Estou passando aqui para desejar a vocês um grande dia do comerciário. É um dia para se comemorar, principalmente com as nossas famílias, nossos familiares e amigos. É um sindicato que vem trabalhando em prol do trabalhador comerciário há muitos anos, desde 1931, tem feito um trabalho social muito bom e a gente tem procurado fazer o possível para atender o comerciário da melhor maneira possível. O Dia do Comerciário ele já é comemorado há mais de 30 anos. Então, isso é um dia que a gente tem que aproveitar e festejar. Um abraço a todos. Para você que está em casa, que é comerciário, está nesse feriado descansando, aquela folga merecida, mas parabéns para você que está aí também, viu? Até porque o comércio da cidade foi muito afetado por conta das chuvas desse ano e a gente sabe que, por exemplo, a Rua Tereza vive um momento delicado também, mas tudo isso nós vamos conversar ainda no programa de hoje com os vereadores também sobre esse tema, para eles saberem como que eles avaliam esse cenário do comércio, principalmente o centro, né, sofreu muito, Alto da Serra também. Mas isso daqui a pouco, viu? Vamos mudar de assunto porque a Prefeitura de Petrópolis divulgou mais de 100 oportunidades por meio do Balcão de Empregos. A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo em seu balcão de empregos na internet 102 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br. O balcão de empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Além disso, as oportunidades são para ensino superior, médio e fundamental. Dentre as oportunidades disponíveis no balcão de empregos dessa semana estão, por exemplo, açougueiro, assistente de limpeza, tem também motorista de caminhão, motorista de ônibus, e vale lembrar que essas oportunidades elas são para todos os ensinos, né? Ensino superior, tem vagas para ensino médio e também para o ensino fundamental. Além disso,
para todos os gêneros. Na maioria das vagas, as oportunidades são para 18 a 65 anos e claro que também a gente relata aqui que essas vagas são atualizadas semanalmente. Além disso, você que é empresário, que quer disponibilizar as suas oportunidades, também basta acessar o site da Prefeitura, www.petrópolis.rj.gov.br e adicionar lá a sua oportunidade. Para você que está em casa, não deixa de se inscrever, se candidatar. Chegando aí a época de fim de ano, a mão de obra, né, a demanda aí por funcionários aumenta, principalmente por conta das festas de Natal, né, fim de ano, Ano Novo. Então, pode ser uma boa oportunidade para começar, quem sabe, o fim do ano aí e 2023 empregado. Já que a gente falou sobre oportunidades, a gente vai falar agora também sobre um curso online gratuito que está sendo divulgado pelo Cefet aqui de Petrópolis. O curso ele é voltado para segurança alimentar para aquelas pessoas que produzem chocolate, não necessariamente empresas, viu? Mas você que é microempresário também pode, inclusive, participar. Esse curso ele vai acontecer amanhã, terça e também quarta-feira. E ele vai ser realizado das 6 horas da noite até as 8 da noite. São 2 horas de curso durante esses 2 dias. Dentre os tópicos abordados, por exemplo, vão estar a validade, estoque, a fabricação do chocolate, enfim. As inscrições devem ser realizadas pelo site e ao fim do curso ainda vai haver um certificado, viu? Então procura lá o site da Cefet para você saber dessa oportunidade e aí, quem sabe, aí, alavancar as vendas também para esse mês de dezembro, né, com Natal, Ano Novo, muita gente produz ali alguns produtos para começar a vender e, claro, ganhar uma renda extra. E olha, foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que o volume de serviços cresceu 0,7% no mês de agosto. Dentre os setores, o transporte aéreo e serviço de alojamento e alimentação foram os que mais registraram variação no último ano. O analista da PMS comentou sobre essa elevação e a gente vai acompanhar a sonora do Luiz nesse momento. O setor de serviços avançou 0,7% na passagem de julho para agosto de 2022. Essa é a quarta taxa positiva seguida, acumulando um ganho de 3,3% de maio a agosto desse ano. Setorialmente, 3 das 5 atividades de divulgação da pesquisa mostraram uma variação positiva em relação ao mês anterior. O principal destaque veio do setor de outros serviços, com crescimento de 6,7% esse mês, após um recuo de 5% no mês anterior e acumulando assim um ganho de 1,4% nos últimos 2 meses. O que impulsionou o setor de outros serviços foram os serviços financeiros auxiliares. Logo em seguida, a gente tem o setor de informação e comunicação avançando 0,6% no mês e acumulando um ganho de 1,8% nos últimos 2 meses. O que impulsionou o setor de informação e comunicação foram as telecomunicações, portais e provedores de conteúdo pela internet e licenciamento de software. O terceiro destaque positivo veio dos serviços prestados a famílias, com um avanço de 1% nesse mês, já é a 6ª taxa positiva seguida e acumulando um ganho de 10,7% de março a agosto desse ano. Ainda assim, o setor está 4,8% abaixo do nível pré-pandemia, sendo o único setor que ainda não superou o nível de fevereiro de 2020. O destaque do setor se dá para alojamento e alimentação. Os serviços profissionais, administrativos e complementares mostraram estabilidade no mês, logo após um recuo de 1,1% no mês anterior. Já o setor de transporte mostrou uma queda de 0,2% nesse mês. Isso vem depois de 3 meses de alta, acumulando um ganho de 4% de maio a julho desse ano. O destaque para a queda do setor veio do transporte rodoviário coletivo de passageiro, navegação de apoio e gestão de portos e terminais. Tá aí, né? Alguns setores já retomaram, já conseguiram se recuperar, outros ainda vivem, né, naquele processo para trazer essa retomada, mas é claro que aos poucos, né, vão se ajustando, inclusive aqui em Petrópolis também. Antes da gente seguir com a economia aqui no Correio Petropolitano Debate, vamos falar sobre saúde, porque estamos no mês de outubro e, claro, é o mês voltado ao combate do câncer de mama, a conscientização dessas mulheres.
E por que a gente comenta esse tema? Porque, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para o ano de 2022, foram estimados mais de 66 mil novos casos de câncer no país. Ou seja, 1 a cada 3 casos da doença pode ser curado caso haja o diagnóstico precoce. Então, para você que está em casa nos acompanhando, para você que é mãe, para você que é avó, tia, para você que também ainda não é mãe, mas já chegou num período ali, né, dos seus 40 anos, vamos se conscientizar, vamos ter atenção. É importante realizar exames regularmente, além disso, visitar o seu médico. E como a gente, inclusive, já comentou aqui no Correio Petropolitano Debate sobre esse tema, vamos conhecer o corpo, é importante. A gente conversou na época com a presidente da APPO aqui de Petrópolis e também com o oncologista do CTO aqui da cidade para falar sobre esse tema. Trouxemos aqui alguns detalhes importantes, inclusive algumas pessoas podem ter aí, podem ter o câncer, né, de uma maneira, né, aquele histórico familiar. Então, vamos realizar os exames, vamos se conhecer o corpo. Dessa maneira, a gente combate muitas das vezes o câncer, que inclusive, como foi comentado aqui no programa, a chance de cura é de 95% quando ele é diagnosticado logo no início. Então, para você que está em casa, o recado foi dado, a campanha segue agora durante todo o mês de outubro. A APPO, além disso, realiza campanhas de conscientização durante todo o ano. Então, para você aí, não deixe de realizar o seu exame e ficar em dia com a saúde. Agora vamos voltar a falar sobre economia, porque além desses impactos que a gente já comentou, o índice de preços ao consumidor amplo, né, que é o IPCA, que mede a inflação oficial do país, recuou 0,29% no mês de setembro. Essa é a menor taxa da série histórica. O IPCA de setembro teve uma queda de 0,29%. Esse é o menor resultado para o mês de setembro desde o início da série histórica e também é o terceiro mês seguido com deflação. Em julho nós tivemos uma queda de 0,68%, em agosto o resultado foi de menos 0,36% e agora em setembro essa queda de 0,29%. Com esse resultado, o IPCA acumulou no ano uma alta de 4,09% e nos últimos 12 meses de 7,17%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 4 tiveram queda no mês de setembro. Foram alimentação e bebidas, transportes, comunicação e artigos de residência. Começando pelos transportes, né, a queda foi de quase 2%, 1,98% para ser mais preciso, e esse resultado foi influenciado principalmente pela queda nos preços dos combustíveis, em particular da gasolina. Os preços da gasolina caíram 8,33%. Lembrando que a Petrobras reduziu os preços da gasolina vendida nas refinarias em 25 centavos no dia 2 de setembro. Mas nós também tivemos quedas no preço do etanol, do óleo diesel e do GNV, que são os outros combustíveis pesquisados. O grupo de alimentação e bebidas teve um recuo de 0,51% em setembro, influenciado pela queda de quase 14% nos preços do leite. O preço do leite subiu bastante aí desde o início do ano, né? E a partir de agosto a gente observou uma redução de forma mais intensa agora no mês de setembro, já que a gente já está entrando aí no final do período de entre-safra, acaba aí mais ou menos em setembro, outubro, e com a melhora das chuvas, a melhora da produção e, consequentemente, a melhora da oferta que é colocada no mercado, né? No grupo de comunicação, a gente teve os destaques aí foram os planos de acesso à internet e os combos de telefonia e internet, TV por assinatura, né? Destaques em termos de queda. Vale lembrar que no final de junho foi sancionada a Lei Complementar 194 de 2022, que fixou uma alíquota máxima de ICMS não só para combustíveis, mas também para energia elétrica e para comunicações. Falando agora lá das altas, o grupo de vestuário foi o que teve a maior variação positiva no índice do mês. Todos os itens do grupo de vestuário subiram, né? Inclusive alguns acima de 2%. O destaque foram as roupas femininas, que sozinhas impactaram o índice em 0,03 ponto percentual. Outro destaque de alta foi o grupo de despesas pessoais, principalmente por conta dos serviços bancários e dos serviços ligados ao turismo, como hospedagem e pacote turístico. E tivemos ainda, aí, no lado das altas, um destaque para a habitação,
por conta da aceleração em relação ao resultado de agosto, né? Em agosto, a habitação variou 0,10%, em setembro 0,60%, isso porque a energia elétrica que havia tido um resultado negativo em agosto, com uma alta de 1,78% em setembro, principalmente por conta dos reajustes tarifários em duas regiões, Vitória e Belém. Por fim, falando do INPC, o resultado do INPC em setembro foi de menos 0,32%, próximo ao registrado em agosto, que foi de menos 0,31%, e com isso o INPC acumula no ano uma alta de 4,32% e nos últimos 12 meses de 7,19%. Tá aí, né, a inflação mais uma vez aí diminuindo um pouco, que alivia de alguma forma o bolso do brasileiro. A gente lembra, para você que está em casa, entre safra, aquele período, né, de pouca chuva, e aí para a produção de alguns alimentos, né, principalmente aí hortaliças, verduras, há um custo maior, consequentemente esse preço aumenta. Agora com esse período de chuvas que chega, né, no fim do ano, há essa diminuição então nesse preço de produção, consequentemente isso é afetado também no bolso do consumidor. A gente lembra que a redução na gasolina também é um dos impactos, isso porque a Petrobras utiliza a política de preço de paridade internacional. Como há uma redução no valor do barril de petróleo cru, esse valor é revertido também para dentro do país pelo valor que é cobrado pela Petrobras. Além disso, claro, a questão do ICMS, né, do governo federal ter tirado aí o ICMS, né, o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, impactou também nessa questão relacionada ao combustível. Com isso, gerou uma deflação, como já comentou inclusive o especialista. Além dessa questão da economia, a gente vai falar aqui sobre combustível, porque a partir do mês de novembro, conforme os contratos acordados pela Petrobras com as distribuidoras, os preços atualizados de venda de gás natural transportado e distribuído por dutos vão ter uma redução média de 5% com relação ao trimestre de agosto, setembro e outubro. Durante o período, o petróleo teve queda de 11,5% e o câmbio teve depreciação de 6,5%. Todas as alterações no valor estão previstas nos contratos com as distribuidoras. Vale lembrar, né, essa redução é por conta dessa política de preços da Petrobras, que utiliza essa variação internacional para definir os custos aqui no país. Inclusive, a gente lembra aqui no Correio Petropolitano que os consumidores do gás liquefeito de petróleo, o GLP, né, o famoso gás de cozinha, esses não vão ser impactados, não haverá alteração no preço, apenas para os consumidores de gás encanado. Esse reajuste segue até janeiro de 2023. Além disso, para os consumidores aí, né, que tem o carro com GNV, o gás natural veicular, esse valor também deve ser impactado, deve ser conferido na bomba de gasolina. Lembrando que não necessariamente esse reajuste precisa ser repassado para os consumidores. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para conversar então com os vereadores aqui de Petrópolis, para entender um pouco sobre como eles estão atuando na cidade e tratando as questões como transporte, educação, as questões da tragédia também. 8 meses se passaram, alguns prédios ainda fechados, alguns locais com denúncias que a Câmara inclusive recebeu. Tudo isso no próximo bloco, a gente volta já. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Dura de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente.
sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder. aê, garanhão, Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições hoje? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. Sobre segurança. Você sabia que a urna eletrônica não é conectada à internet nem a nenhuma outra rede? Isso impede a invasão de hackers. A urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança. Nenhuma fraude foi comprovada desde 1996, quando o voto eletrônico foi adotado no Brasil. Fato 2. Sobre checagem. Já ouviu falar sobre o boletim de urna? É o extrato impresso que resume os votos recebidos por todas as candidatas e candidatos na sessão eleitoral. Quando termina a votação, o boletim de urna é fixado na entrada da sessão e qualquer pessoa pode fazer a sua própria apuração. Fato 3. Sobre transparência. Sabe aquele ditado, quem não deve não teme? Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Aponte seu celular para conhecer outros fatos sobre as eleições do Brasil. E lembre-se, o voto é seguro e você pode comprovar. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Dura de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né?
Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder, aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. é um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate, de volta nesta segunda-feira. Muito bom ter a sua presença, a sua audiência. Para você que nos acompanha pelo Facebook, se quiser mandar alguma mensagem, algum recado, alguma pergunta para os vereadores que estão convidados aqui hoje, fique à vontade. Você participa aqui também do nosso programa. Nós vamos falar, então, com o presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Ingo Ramos, também com o vereador Domingos Galante, também conhecido como Domingos Protetor, e também com o vereador Mário Peralta. Mauro, perdão, desculpa. Queria primeiro agradecer a vocês pela presença e primeira coisa que eu já pergunto aqui é como que vocês estão se relacionando com a prefeitura, como que está sendo essa relação com o governo municipal, visto que a cidade passou por tanta coisa, tanta dificuldade. Então, vou iniciar aqui a fala, depois os meus pares aqui dão continuidade. A relação à Câmara com o governo municipal tem uma relação institucional, natural, dentro dos poderes, respeitando as suas diferenças, as suas áreas de atuação de cada um deles. Nosso papel é fiscalizar o Executivo, que é um dos nossos principais afazeres, também propor legislações, propor leis, que o prefeito precisa também sancioná-las ou não, e tem essa discussão em cima de cada projeto. Então, em função da tragédia, sendo muito específico em relação a 2022, foi um momento que a gente viu que era importante estarmos juntos com o governo municipal, a gente ajudar na construção da cidade, na reconstrução do município, que já veio por 2 anos de pandemia, 2 anos muito pesados, e agora a gente também enfrentamos 2 tragédias enormes, as maiores da nossa história, infelizmente, então a gente precisa realmente retomar. Porém, a gente já está em outubro, isso já tem um período já também de maturação, um período de relacionamento, onde é natural que você tenha os vereadores mais incisivos na oposição ao governo, tem os vereadores que são mais incisivos na base do governo, tem uma turma que vai de acordo com cada pauta, enfim, isso é natural do Poder Legislativo como um todo. Então, mas o principal é uma relação respeitosa, uma relação de institucional entre o Executivo e o Legislativo Municipal, e as coisas acontecem no nosso dia a dia. Tem pautas, como eu falei, que são mais polêmicas, a gente acaba se posicionando a favor ou contra, dentro do que cada parlamentar pensa, cada parlamentar tem a sua autonomia de voto, autonomia de ser base do governo, ou ser oposição ao governo, ou se colocar numa condição de neutro também, enfim, isso faz parte do processo democrático, a gente precisa respeitar isso. Mas o principal, a gente não tem uma guerra do Legislativo com o Executivo e também não temos marionete do Executivo na Câmara. A gente tem um trabalho diário, de pauta a pauta, para que a gente possa fazer a cidade avançar, que é o nosso principal objetivo. Não é isso? Não sei se os vereadores querem complementar aí. Pode falar. Não, pode falar. Bom,
eu quero dizer o seguinte, cabe a nós vereadores não ser a favor nem contra o governo, cabe a nós vereadores ser a favor do povo, e a nossa função é fiscalizar. O governo, o executivo, pegou 2 tragédias, né, e mais um final da pandemia. Então, ninguém aqui para jogar pedra, a gente está para cobrar e para ajudar naquilo que foi possível fazer. E o povo de Petrópolis pode ter certeza que a Câmara de Petrópolis atual é diferente, e nós vamos ficar a favor quando for bom para o povo e vamos ficar contra quando a gente achar que não é bom para o povo. E se o governo conseguir nos convencer, a gente muda o nosso voto, porque a gente está ali para fazer o que é certo. E o que é certo é trabalhar para o povo de Petrópolis, que infelizmente ainda precisando de muita e muita coisa. Completando o que o doutor Peralta disse, não gosto de falar do passado, né? Porque quem vive do passado é museu, mas a gente tem hoje uma Câmara independente, né? De alguns anos atrás, que a Câmara tinha sempre uma base sólida dos governos, e os governos às vezes impunham a sua, vamos colocar, vontade dentro da Câmara do Legislativo, e hoje não. Hoje a gente tem um Legislativo independente do governo. O governo tem sua base, não tem a maioria, então precisa negociar com o restante dos pares lá, dos colegas vereadores, para poder estar alcançando seus objetivos. E como o doutor Peralta e o Ingo falou, nós estamos aqui para representar a população nos elegeu. Então, é aquela vontade da população, os anseios da população que o vereador tem que estar lutando e brigando cada dia mais por ela. A gente vai comentar sobre um tema que inclusive já foi até reportagem aqui no Correio Petropolitano, na nossa TV, Correio da Manhã, em relação ao prédio no Quitandinha, mais especificamente acho que o Ingo fala sobre essa questão. Como que vocês receberam a denúncia do prédio lá no Quitandinha sobre aquelas questões da moradia, muitos problemas no prédio, enfim. Mas e como que é também a relação da população com a Câmara? Como que tem chegado as denúncias? Qual que são as denúncias que mais têm chegado para a Câmara atualmente? Então, a Câmara fica aberta de 8 da manhã até às 19 horas, todos os dias. Os gabinetes funcionam de 9 às 18 horas, tem que ter alguém dentro do gabinete para receber a população de forma geral. Então, qualquer cidadão que você chegar lá, mais afinidade do vereador Mauro Peralta, pode procurar, tiver mais afinidade com o Domingos, pode procurar, mais afinidade com o nosso trabalho, pode nos procurar, e assim, qualquer dos 15 vereadores estão abertos a receber qualquer um da população. O caso do Quitandinha foi exatamente isso. Uma família chegou à Câmara, encontrou com um assessor do vereador Fred Procopio, que estava na porta da Câmara, pediram ajuda, levou até o gabinete, passou a denúncia, o vereador Fred colocou isso nós vereadores, colocou isso até no púlpito, na fala dele. Então, eu e Domingos combinamos com ele, nós íamos até o local para a gente ver a realidade, porque a gente se interessou pela pauta na hora, a gente tinha disponibilidade de horário, fomos lá junto com o vereador Fred para acompanharmos todo o acontecido com aquelas famílias. E realmente chegamos lá, nós constatamos que o prédio era insalubre, que não tinha como as famílias estarem morando lá. O Peralta também viu, né, o vídeo, com crianças. O vereador Mauro Peralta é médico, então ele sabe muito bem o que a gente está falando aqui, da relação respiratória, do problema de esgoto que tinha saindo, tinha vazamento no telhado, teto da cozinha caindo, o gesso, né, do teto caiu todo, enfim. Nós estivemos lá, Domingos, e a gente viu a necessidade das famílias realmente de saírem daquele local. Aí, após a nossa ida, a nossa fiscalização, o proprietário do prédio nos procurou, preocupado de querer fazer a reforma do prédio e tal. A gente entende até a boa vontade dele querer fazer e tem que fazer. Quando os famílias foram para lá, não tinha esse problema, mas é um problema estrutural que precisa ser corrigido o mais rápido possível. Paralelo a isso, as famílias não podem ficar lá, elas têm que sair de lá para outro local mais seguro e mais salubre, realmente, que eles pudessem ter uma vida mais digna. Então, hoje já temos, atualizando para vocês aqui, das 10 famílias que estavam morando no prédio, hoje já tem 4 que já saíram, faltam 6 famílias que precisam sair. O governo municipal está acompanhando essa pauta após a nossa fiscalização, fez contato conosco também para arrumar local para essas famílias. A gente também divulgando nas nossas redes sociais, para que a gente pudesse ter mais pessoas fornecendo, oferecendo imóveis para que as famílias pudessem mudar daquele prédio e serem os imóveis novos alugados pelo aluguel social, como já é o do Quitandinha. O governo do estado e o município pagam a taxa de R$1.000 mensais por unidade.
Então a gente veio com esse trabalho e agora a gente está acompanhando realmente a mudança dessas famílias que vem acontecendo gradativamente. A gente precisa agora, essa semana, dar mais uma ênfase nessa pauta. A gente já soube hoje pela manhã, parece que as famílias, ainda não fui lá verificar, fizeram contato conosco dizendo que já conseguiram outro imóvel. A dificuldade agora é para fazer a mudança, então a gente está vendo se isso é verídico, para a gente poder ajudar nesse contexto também. Enfim, esse é o trabalho do vereador, né? A gente recebeu a denúncia, fomos até o local, vistoriamos, não chegamos lá culpando ninguém, jogando pedra em ninguém, a gente mostrou a situação real e trabalhamos para resolver a situação. Tanto que a prefeitura se mexeu, o proprietário do prédio se mexeu também e o mais importante, a gente vai conseguir resolver a situação daquelas 10 famílias, não é isso, vereador Domingos? Lá conosco. Pode falar, doutor. Na verdade, é muito difícil você conseguir imóvel em Petrópolis, né? Ainda mais de aluguel social, que os proprietários têm medo de alugar por coisas acontecidas no passado. E a gente não vai resolver o problema habitacional da cidade da noite para o dia. Como o presidente da Câmara disse, o vereador foi lá e a Câmara e resolveu o problema de modo imediato, né? Agora, é preciso também que se pense no futuro num programa habitacional com a ajuda do governo do estado, com o governo federal, e que não se construa mais em Petrópolis gigantes como o Vicente Rivete lá, que são totalmente fora de propósito, trouxeram um monte de problema para a cidade e não resolveram nada. E o próprio Ingo fez uma audiência pública e graças a ele e a outros vereadores que ajudaram, o Fred Procópio também, nós não vamos ter lá no Caatitu um conjunto habitacional numa rua que não cabe 2 carros, onde tem 7 nascentes, mas isso o Domingos ou o Ingo podem se aprofundar mais no assunto. Essa questão lá do Caatitu foi bacana, porque ali não era realmente o local apropriado para fazer o que eles estavam querendo fazer, uma coisa gigantesca. Não pode, como o Peralta falou. Era mais de 200 unidades. Não tem como ali, poderia fazer ali, sei lá, 60 unidades, né? 52 era o nosso. 52 unidades, que já ajudaria muito, mas nem o governo do estado, nem o município quiseram fazer uma obra desse porte, que é uma coisa grande. E não é desse jeito que resolve. Acho que a mentalidade do governo do estado, do município, tem que mudar. Os caras têm que construir pequenas vilas ou prédios que possam abrigar essas pessoas confortavelmente e possam dar infraestrutura para ela, transporte, creche, colégio, de saúde, porque não adianta, igual o Vicenço lá, que jogar aquelas famílias todas lá e não tem estrutura nenhuma, nem o transporte. Agora melhorou com a saída da Cascatinha de lá, mas mesmo assim falta infraestrutura. Então tem que ter todo um planejamento antes de se construir um conjunto habitacional, uma vila, alguma coisa desse tipo. Sem dizer que não se constrói mais conjunto com mais de 100 unidades habitacionais, por causa de problema logístico, de saúde, de colégio, de creche e assim por diante. Existe algum outro lugar em que talvez possa ser construído? A Câmara viu algum outro espaço e onde seria caso haja? Nós tivemos, após a tragédia, 3 comissões na Câmara, a Comissão da Transparência, a Comissão da Retomada Econômica e de Finanças e também a Comissão de Assistência Social, Aluguel Social, que foi todo... Sem falar do Senado, que descobriu mais de 200 terrenos. Não, então, eu vou chegar lá. Aí teve a Comissão do Senado, a Comissão do Estado, a Comissão da Câmara Federal, da Câmara Estadual, e foram constatados 120 e poucos terrenos desse trabalho em conjunto de todos, aqui no município de Petrópolis, que pudessem atender, que é nessa ideia que nós temos. São locais que teriam umas 100 e poucos moradias no máximo, e seriam choques, além disso tudo que a gente foi falado, moradia, do transporte, saúde, creche, enfim, isso tudo que envolve, também tem um choque social muito grande. Você leva a família de vários bairros da cidade para um local só, as pessoas nunca viveram em apartamento, se tiveram casa, era seu terreno, então, condomínio você tem uma série de regras que você tem que cumprir. Você tem a questão do tráfego, também a gente não pode, graças a Deus, Petrópolis é beneficiada com isso, mas a gente pode também errar para que isso cresça aqui na nossa cidade. Então, em lugares menores, a gente consegue controlar isso de uma maneira muito mais eficaz. E o nosso propósito, que o entendimento, nós 3, por exemplo, é dessa forma, que nós tenhamos mais locais com 100, 80, 110 no máximo, moradias, para que a gente tenha realmente uma política habitacional para a nossa cidade, com, doutor Mauri, e locais seguros, que é o principal. Então a gente tem muita coisa. Eu lembro de um terreno grande em Barra Mansa que foi levado até o nosso gabinete, que eu não conhecia. Enfim, tem uma série de terrenos que foram estudados
e que tem possibilidade de a gente avançar essa política habitacional na cidade. Até porque, de fato, né, você tem que remanejar a escola da criança, onde ela estudava. Por exemplo, o Alto da Serra foi um dos locais muito impactados. Se você pega, por exemplo, um terreno em Barra Mansa, a distância, né, é muito grande uma da outra, né? Então você envolve transporte, né, coletivo, transporte escolar, você envolve a questão, né, de vagas nas escolas, enfim. Então é importante a gente saber que existem sim outros terrenos. Pode falar. Porque você impacta na qualidade de vida. Como é que você vai tirar uma pessoa do Alto da Serra e botar lá em Barra Mansa? Quanto que ela vai gastar de dinheiro para ir para o local de trabalho dela? Você está impactando a vida da pessoa. Então, antes de você transferir de local, você vai ter que ver todos esses parâmetros. O que, na verdade, não é fácil, tá? Não é fácil para o atual executivo, não será fácil para o próximo, e tudo depende, quanto mais a gente se mantiver unido, mais fácil será. Essa que inclusive é uma demanda já até antiga, teve a questão da tragédia de 2011 também, né? Você acredita que então seria mais fácil ter conjuntos habitacionais menores, até para também não trazer tanta diferença de espaço, né? Quilometragem da residência da pessoa para o local, possivelmente, onde ela vai morar? Com certeza. A gente tem que relocar as pessoas o mais próximo do seu habitat. Porque ali eles têm os vizinhos, ali eles conhecem. A mulher não pode deixar a criança, deixa com o vizinho. Se você vai para uma vizinhança totalmente diferente, você atrasa a vida da pessoa. Então, não é uma coisa fácil de ser resolvida. É uma coisa muito difícil, que demanda muito estudo, mas você tem razão, tem que fazer conjuntos pequenos. E é um desafio para o atual governo e para o próximo. A gente tem a comissão, como falou o presidente Ingo, de moradia e assistência, que eu sou relator. A gente deve estar terminando o relatório na primeira quinzena de novembro, também para apresentar esse relatório para todos os órgãos competentes, inclusive o Ministério Público, que está cobrando a gente esse relatório, né? E esse relatório vai vir com uma série de como posso dizer, sugestões bem práticas, bem, vamos dizer assim, acessíveis tanto para a Prefeitura como para o Governo do Estado, para estar sendo feito, e a gente está dando uma moradia digna para as pessoas que ficaram desabrigadas aí desde 2011, como você frisou, né? Que ainda tem gente em 2011 que ainda está perdido por aí, vivendo de aluguel social. Mas se você vê o conjunto feito pela Firjan e o feito pelo Estado, você vai ver a água do vinho lá em Cuiabá. As casas da Firjan são bonitinhas, são agradáveis, dá vontade de você morar. E o do Estado até hoje não está pronto. Bom, são ações, são medidas que devem ser cobradas e, claro, a gente também está aqui para acompanhar esse cenário. A gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco para trazer também a opinião da população em relação às questões aqui da cidade, transporte, infraestrutura, enfim, a gente volta daqui a pouco. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições hoje? Eu sou Jamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. Sobre segurança. Você sabia que a urna eletrônica não é conectada à internet nem a nenhuma outra rede? Isso impede a invasão de hackers. A urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança. Nenhuma fraude foi comprovada desde 1996, quando o voto eletrônico foi adotado no Brasil. Fato 2. Sobre checagem. Já ouviu falar sobre o boletim de urna? É o extrato impresso que resume os votos recebidos por todas as candidatas e candidatos na sessão eleitoral. Quando termina a votação, o boletim de urna é fixado na entrada da sessão e qualquer pessoa pode fazer a sua própria apuração. Fato 3. Sobre transparência. Sabe aquele ditado, quem não deve não teme? Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Aponte seu celular para conhecer outros fatos sobre as eleições do Brasil. E lembre-se, o voto é seguro e você pode comprovar. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, amigo e amiga.
Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta aqui com os vereadores da Câmara hoje para a gente conversar sobre ações voltadas para a cidade. Além da questão do prédio no Quitandinha, como já falaram os vereadores, o prédio na Floriano Peixoto permanece fechado praticamente 8 meses aí após a tragédia do dia 15 de fevereiro. Mas, além disso, tem outras questões relacionadas à cidade também, como, por exemplo, o transporte. Aí eu queria perguntar para vocês como que está sendo essa pauta, como que vocês têm debatido essa pauta. Há pouco tempo atrás o Jamil cobrou essa questão da fiscalização, principalmente com a empresa da Cascatinha, que não estava prestando serviço. Teve essa alteração aí em algumas linhas, principalmente voltadas para o Carangola, mas a gente ainda vê que muitos locais ainda sofrem com essa questão do transporte público. Há pautas sendo debatidas hoje sobre essa questão? Se eu abrir aqui também, em relação ao transporte público, que a gente tem que botar de imediato é a licitação da Cascatinha, que a gente deixou o processo também encaminhado no ano passado. Tinha a comissão escrevendo o tempo de referência para a licitação, naturalmente houve a troca de governo, essa comissão foi atualizada e depois a gente não ouviu mais se falar sobre o assunto. É necessário que se faça essa licitação o mais rápido possível, para que a gente possa colocar outra empresa no lugar da empresa Cascatinha, que a Cascatinha é a campeã de reclamações, é a que não consegue atender o que a população precisa, então ela que tem o maior número de reclamações. Temos a questão também da Petroita, que foi sugerido a licitação também para a troca da Petroita, então assim, a gente tem que fazer um de cada vez. O que a gente vem cobrando muito é em relação à licitação da empresa Cascatinha, que já seria um avanço e já seria um recado para as outras também. Se não melhorar o serviço, naturalmente vai sair também da concessão aqui na nossa cidade. Então esse é o principal foco do nosso gabinete hoje, é a questão da licitação da Cascatinha e naturalmente os vereadores têm outras opiniões. Trânsito não é só a empresa de ônibus. Com a concorrência do Uber, com a concorrência de outros meios de transporte, você diminui o lucro do empresário. E empresário nenhum vai entrar num lugar onde ele não tenha lucro. Além disso, você tem em Petrópolis, é a cidade dos quebra-molas. Tá? Você, com quebra-mola, você aumenta o custo da viagem. Você demora mais a viagem e você gasta mais combustível. Passagem vai aumentar também. Você tem uma série de motivos para você discutir. E a gente precisava ter, na CPTrans, engenheiros de trânsito com capacidade de assim procederem. No governo interino, a gente tinha um engenheiro de trânsito lá, que é o Luciano, que mesmo sem ter os recursos necessários à sua disposição, ele trabalhou muito bem e fez das tripas coração. Eu acho que a CPTrans tem que ter um concurso público para engenheiros de tráfego para mudar o sistema de tráfego da cidade. Senão nós vamos tampar 6 com meia dúzia, nós vamos trocar a empresa de ônibus e não vamos ter o resultado. Existe na Câmara também a votação do mototáxi, que eu votei contra, por uma razão muito simples, embora no futuro vai acabar tendo um mototáxi. Eu votei contra porque se a Prefeitura não é capaz de fiscalizar as empresas de ônibus, de multar as empresas de ônibus, de verificar os carros parados que impedem os ônibus de circular e aumentam o tempo de viagem, como é que vai ter mototáxi na cidade? Então, o meu voto, já aviso de novo, que eu não tenho nada contra os mototaxistas, que eles fizeram um trabalho fenomenal na pandemia, mas nós não temos condições no momento, com a CPTrans que nós temos no momento, de aumentar ainda uma fiscalização que não é feita adequada. Pergunte a qualquer morador de Petrópolis se ele está satisfeito com o transporte público da nossa cidade. Eu tenho certeza que a resposta dele vai ser não.
não só da péssima da Sucatinha, como da Petroita, que é do mesmo grupo, como das outras também. Eles também não estão satisfeitos. Da cinquentinha aí, que Sucatinha foi eu que inventei esse nome, tá? Eu sou mais radical, tá? Eu acho que concordo com tudo que o Ingo falou, com o Peralta, principalmente a questão estrutural. Acho que, por exemplo, a gente vê Estrada da Saudade, por exemplo. Às vezes a gente vê ônibus andando numa rua que só cabe o ônibus, né? E ali tinha que ser um outro tipo de veículo fazer aquele itinerário ali, né? Então a gente tem uma série de problemas hoje dentro da cidade de Petrópolis. O caso da Autobus não, desculpa, que foi a desapropriada que eu lembrei agora, da Turb, que o grande problema dele é as grandes distâncias. O cara tem que ter, muito distante uma região da outra para ele estar atendendo, então teria que ter mais carros, mais agilidade ali. Mas na questão que eu sempre digo que nós, vereadores, não temos uma caneta. A gente pode ir lá cobrar, como o Ingo tem cobrado, Peralta, o Yuri cobrava, né, estava cobrando ainda, né, vai subir a LERJ lá, o próprio Júnior Coruja, mas o vereador não tem a caneta. Eu acho que o prefeito, um exemplo foi agora o Carangola, tirou lá aquela parte daquela concessão da Cascatinha, botou a Cidade das Hortênsias ali, nunca mais teve reclamação. Eu nunca mais recebi nenhuma reclamação do Carangola. Não sei se vocês têm recebido. O Fred, que é o morador lá também, que é o vereador da área, também não recebeu mais. Então, o que acontece? Eu acho que tem que ter uma ousadia do poder público. A Petroita não está atendendo, tira a Petroita. Toma, faz a tomada, como foi feito no passado. Tomaram a Esperança, tomaram o Autobus. Hoje a Cidade de Israel é uma das empresas que mais prestam serviço de qualidade aí na cidade, né? Que era a Esperança que fazia as linhas antigamente. Sim. E eu acho que tem que ser feito isso. A gente tem que tomar uma atitude, o prefeito, que tem a caneta, que tem a autoridade, tem que tomar concessão. Você não está funcionando. A CPTrans, outro dia, mostrou lá uma série de relatórios de quebra, 200 ônibus por semana, quebra da Petroita, 200 e tanto da Cascatinha. Então essa empresa não tem mais condição de operar. Vai lá a prefeitura e toma a concessão e bota uma empresa que possa estar fazendo, como foi feito no Carangola. Então eu sou mais radical. Mas, gente, como eu disse, nós não temos uma caneta. Quem tem a caneta é o prefeito. E o prefeito tem que buscar essa solução. Só falando... falou sobre a passagem, só fazer um recorte aqui. O governo federal disponibilizou um recurso para o Petrópolis agora, casa de 4 milhões e 600, quase 1 milhão e 800, salvo engano, que é para custear a passagem dos idosos, a gratuidade dos idosos. Como é que é feita a gratuidade hoje? Quem paga essa gratuidade dos estudantes, dos idosos, é quem usa o transporte público, exatamente. Então, o governo federal, pela primeira vez de forma inédita, enviou esse subsídio para Petrópolis, né, para o Brasil inteiro. Petrópolis teve foram 2 bilhões e meio do Brasil todo. Petrópolis teve essa fatia de 4 bilhões e 600 ou 4.800. Eu estou na dúvida aqui do 0,6 ou 0,8 aqui. Porém, eu quero saber o seguinte, beleza, esse recurso vai entrar aqui. O que vai reduzir na ponta da passagem após a entrada desse subsídio? Se entrou recurso para a empresa, para a prefeitura que vai repassar para a empresa, ela tem que cair o valor da passagem. Lembra, nós saímos da prefeitura ano passado, passagem era 4,20, logo após 4,40, hoje até 4,95, 4,80, de acordo com o cartão ou não. Então, porque as empresas reivindicam bastante a questão do cartão, do subsídio. Perfeito. Agora tem o subsídio aí. Vai cair quanto? Vai voltar para 4,20, vai voltar para 4,40, vai custar 3,90, que é a nossa meta, é baixar de R$4, enfim. Qual é o objetivo? A gente precisa cobrar cada vez mais isso também, para que esse valor seja repassado para a população. E a gente já tem projetos em Brasília também acontecendo, eu estive lá algumas vezes vendo acompanhando esse projeto também, para que esse recurso seja mensal, tenha um subsídio mensal do governo federal para subsidiar o transporte público. Com isso, a passagem do Dr. Mauro Peralta, do Domingos, tem que ser mais barata e o serviço tem que ser de qualidade. Não tem outro caminho. Com a questão só para encerrar, a mobilidade urbana, ano passado a gente tinha um projeto de fazer a ligação Biritincandinha. Já estava tudo já pronto para sair. Aí, infelizmente ou felizmente, não sei, o governo interino acabou, a pauta foi para outro e até hoje não saiu. Agora o governo do estado assumiu e não sai. A ligação Biritincandinha seria um ganho para a mobilidade urbana. Sim. Que tiraria um tráfego imenso do centro histórico, da área do Quitandinha, aqui, daquela parte ali da Coronel Veiga, e não sai do papel isso, é um pesadelo. Já está 80 e tantos anos, né, doutor Peralta? Desde o início da licitação, né? E a gente já era para ter, se tivesse a gente continuado, já tinha um projeto, né, Ingo? Que ia sair do papel, mas aí houve um monte de situações e agora está na mão do governo do estado,
que não define nada. E é complicado. Se sai a ligação Big-Quitandinha, a gente já tem uma melhora significativa na mobilidade urbana da cidade. Vale lembrar que essa questão da ligação Big-Quitandinha, como os vereadores comentaram, é desde o início da concessão da Concer, que, enfim, também tem seus trâmites aí. Teve a questão até comentada sobre, né, ser mais radical ou não. Algumas questões são importantes, como segurança jurídica, o que isso impacta ou não impacta, para até as empresas participarem dessas licitações. Enfim, mas tudo isso está sendo debatido aqui, até para que você que está em casa possa ter essa dimensão também da questão do transporte público. A gente vai trazer só rapidamente a opinião da população sobre essas questões, para você também acompanhar que está em casa o que o Petropolitano tem comentado. Então, eu perguntaria onde eles estão empregando, né, o dinheiro. Eles não, o prefeito, né? Se eles estão cobrando do prefeito para fazer aquilo que o prefeito tem que fazer na cidade. Se eles estão exercendo o papel deles de vereadores, isso que eu perguntaria. A reclamação? Abaixa a passagem! Tá aí, né? Uma das pessoas comentando aí sobre essa questão da passagem. E claro, a gente não pode deixar de comentar aqui também sobre a questão do cemitério. Inclusive, foi na própria gestão do Ingo que houve ali, né, pelo menos os procedimentos para se licitar os cemitérios aqui da cidade de Petrópolis. E claro, a gente hoje, quando vai no cemitério municipal, principalmente aqui no centro, você vê, infelizmente, campas abertas, falta de manutenção, de limpeza, barreiras que caíram e continuam no mesmo lugar. Ingo, você também tem batido nessa pauta, tem comentado com a prefeitura, a gente já conversou até aqui nos jornais da TV, mas queria que você falasse novamente sobre essa questão, porque é fundamental. Foi um dos nossos projetos do ano passado, a gente colocou isso à frente, enviamos o projeto para a Câmara dos vereadores aprovaram essa iniciativa do governo para que a gente pudesse ter a concessão do nosso cemitério, o crematório, a gente está conversando ali antes de iniciarmos aqui a entrevista, também que precisa ter um crematório em Petrópolis, a gente precisa avançar nesse sentido. Então, isso foi feito um projeto de lei para que fosse autorizado pelos vereadores e a prefeitura pudesse dar continuidade a ele. Tem que fazer uma licitação, uma concessão, se uma empresa que tiver melhor capacidade, melhor valor, vai ter direito a essa concessão. Então, nós já fizemos todo esse trabalho também no ano passado. Infelizmente, esse ano também não teve andamento na pauta. Falei também, a gente entende a questão da tragédia, porém, já se vão aí 6 meses para a tragédia, pós-tragédia, a gente não pode também ficar esperando. A gente tem que retomar outras pautas, porque a vida continua e a gente precisa atender a população. Como você falou, a gente tem em Petrópolis 7 cemitérios, para quem não sabe, são muitos cemitérios aqui no nosso município, e a prefeitura não consegue dar conta da fiscalização desse cemitério, a gente não tem vigia, a gente não tem um trabalho como deveria ser. Então, o propósito, a saída é a concessão do cemitério. Aí vão perguntar, poxa, mas a população mais pobre vai ter que pagar para enterrar? Não, não tem que pagar. Nós colocamos até umas condições nesse projeto, seriam 15%, obrigatoriamente teria que ser disponibilizado para pessoas que não têm condições de fazer esse pagamento. Isso é natural, é um índice muito maior do que outros municípios, até existem concessão, o percentual de pessoal seria muito maior nesse sentido. Então, não teria esse risco, porque é menos favorecido e poderia teria a sua dignidade, teria um enterro bacana, sem custo para ele também. Porém, seria algo muito mais bonito, algo que realmente pudesse ter segurança para os familiares, enfim, todo esse trabalho que precisa ser feito. E agora a gente está retomando essas pautas, cobrando do atual prefeito, do atual governo, para que a gente possa fazer essas coisas andarem. Foi o que eu falei anteriormente da cascatinha, da concessão, agora também do cemitério. São assuntos que a gente não pode deixar de falar sobre eles, porque a gente precisa avançar e a cidade precisa evoluir. Bom, a gente está chegando até o final do programa. Primeiramente, queria agradecer a todos os vereadores. Vi que você queria comentar alguma coisa, Mauro. Pode falar. Há 24 anos, já no governo Leandro Sampaio, já havia a proposta do crematório. É uma coisa que vai existir e deve ser feito o mais rapidamente possível. E como o presidente Ingo falou, tem que ser uma concessão onerosa. O governo pode até ter recursos com esse tipo de concessão. Tem recursos. A estimativa era de 20 milhões de reais nos cofres da prefeitura durante os próximos 10 anos, enfim, era um valor até significativo para essa concessão. Então é bem interessante, é uma pauta que a gente precisa falar mais vezes, para a população também ter ciência e a gente continuar a cobrança junto ao Executivo
municipal. Bom, então, finalizando o nosso programa, queria agradecer a todos os vereadores. Tem alguma coisa que vocês queriam falar rapidamente que talvez a gente não tenha comentado, que seja importante? Não, só para esclarecer, igual a senhora ali no vídeo falou, né, na entrevista, o vereador, é que o pessoal não acompanha o trabalho do vereador. Muitas poucas pessoas assistem a TV Câmara ou acompanham nas redes sociais o trabalho do vereador. Mas o trabalho do vereador, ele é feito. O vereador fiscaliza o governo, o vereador cobra do governo, o vereador fica em cima das pautas de maior importância para a população e a população não acompanha. Então as pessoas vão para a entrevista e acham que o vereador não faz nada, que o vereador está ali de enfeite. E não é a questão. Se as pessoas acompanhassem o trabalho do vereador no seu dia a dia, viriam que o vereador trabalha e trabalha muito. Trabalha muito. Agora, a pessoa não acompanha, é a mesma coisa deputado estadual. Quem acompanha seu deputado estadual? São quantos deputados? Agora, 70 deputados. E aí? Mas do vereador a gente quer falar, porque a gente está mais próximo da população. Mas se a população acompanhasse o nosso trabalho nas redes sociais ou na TV Câmara, ia ver que o vereador trabalha muito. O problema é que eu volto a repetir, o vereador não tem a caneta. Eu não tenho a caneta, o Ingo não tem a caneta, o Peralta tem uma ali, mas não serve. Porque quem tem a caneta é o Poder Executivo. O nome já diz. Executivo. O executivo é feito para executar as leis que nós aprovamos, as cobranças que nós fazemos. A população tem que aprender a acompanhar para saber valorizar o trabalho da Câmara de Vereadores. Os senhores querem complementar alguma coisa? Eu só quero agradecer e dizer para todos os telespectadores que o número é 22. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho da cidade, colocar à disposição, quem está nos assistindo também, pode ir ao nosso gabinete, qualquer um de nós vereadores, nós três estamos representando, nós temos 15 lá na Câmara abertos para que a gente possa realmente receber as denúncias, receber os elogios, as críticas, enfim, para que a cidade possa avançar e parabenizar pelo programa. Muito obrigado a todos os vereadores, obrigado pelo elogio, Ingo, e para você que está em casa, muito obrigado também pela sua audiência. Só para ressaltar, não necessariamente a fala de algum dos vereadores é a opinião da TV. O nosso objetivo aqui é ser imparcial, apresentar os problemas independentemente de governo, de ideia, e é claro que você que está em casa pode contar com a equipe da TV Correio da Manhã para divulgar a sua denúncia, a sua reclamação e, claro, também o seu elogio. Quando é para cobrar, a gente cobra. Quando é para elogiar, a gente também elogia. A gente volta amanhã, numa próxima oportunidade, a gente se vê. Até lá. A TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmilson Megovski, eu sou médico, professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui